Esse vídeo é a segunda parte do acompanhamento do tema 3, Teoria Formal da Oração, na sua seção 7, Constituência e Estrutura da Oração, a Teoria X-bar. Esse nosso tema 3, então, já tem dois vídeos, um vídeo de introdução e o outro vídeo que é a primeira parte desse aqui, tá? Todos eles pressupõem o acompanhamento desse PDF que está ali embaixo, ó, do resumo do tema 3, que cobre, arquivo que cobre o ponto 6, que a gente já viu, e o ponto 7. O tema 3 começa na página 59 do nosso PDF de resumos. Em um vídeo na semana passada, de número 3.6, nós falamos sobre a seção 6, hierarquia temática, constituência e estrutura da sentença. No vídeo, que é a primeira parte desse, que tem o nome de 7A, nós entramos no ponto 7 e fizemos o vídeo muito em torno dessas construções que a gente chamou de desafiantes. Analisamos bastante, falamos várias coisas importantes que eu vou pressupor em tudo que eu vou falar nesse vídeo agora, né? Então, nessa parte primeira, 7A, nós partimos dessas construções e chegamos a essa parte que está na página 67 do material de aula, que tem o nome de Levíssima Introdução à Representação Arbórea, e é daqui que eu vou partir nessa segunda parte, tendo em vista que o vídeo anterior ficou interrompido, né, por razões profundas e estritamente científicas. Ainda organizando aqui os nossos pressupostos do presente vídeo, vamos de novo lembrar que tudo que vai ser dito aqui foi introduzido no início do nosso curso, lá atrás, em março, no primeiro tema, né, quando nós estávamos tratando de explorar conceitos básicos, mas mais especificamente na seção 2.1 do primeiro tema, que é a página 12 do nosso material de aula, e que está comentado no vídeo chamado vídeo 1.2. Especificamente, todas as questões em torno da noção de constituência, da hierarquia e coesão, e novamente eu vou imaginar que vocês estão se lembrando de tudo que a gente falou naquela ocasião. Inclusive eu vou retomar alguns exemplos agora nessa segunda parte do vídeo, tá bem? Então isso é para terminar todos os pressupostos para que esse vídeo possa ser bem acompanhado. Em particular, eu vou ampliar aqui um pouquinho, esse trecho, né, do livro do Perini, que a gente explorou bastante no início do curso, onde ele chama atenção para isso que para nós é o fato básico aqui, desse momento. Que uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos, ela é, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. E o que eu vou terminar de apresentar nessa segunda parte do vídeo é uma teoria que pretende dar conta dessas propriedades, portanto, de coesão, hierarquia, que a gente vê muito fortemente na formação dos constituintes sintáticos, tá bem? Então, isso aqui também está pressuposto que vocês estão se recordando e que têm acesso a esse material. Bom, então, como eu disse, na primeira parte desse vídeo, a gente dedicou bastante tempo a analisar diversas sentenças que tinham uma propriedade interessante assim, da assim chamada ambiguidade estrutural, né? São ambíguas, ou seja, uma mesma sequência linear, e ela pode ser interpretada com diferentes estruturas. Né? É o caso de todos os exercícios que a gente fez nessa primeira parte do vídeo, a partir do texto da professora Esmeralda Negrão, com as sentenças estava costurando a meia, caiu, o homem atirou no cachorro da menina que fugiu, e muito intensamente com toda a cena envolvendo o policial, a velha, o binóculo, o policial viu a velha com binóculo, enfim, exploramos isso bastante. E nos perguntamos o que é que nós estávamos querendo explorar com isso, e eu chamei a atenção que
nós podemos considerar interessante esse exercício de trabalhar com essas sentenças assim chamadas ambíguas, porque elas nos mostram que uma mesma sequência linear pode corresponder a diferentes estruturas sintagmáticas e, portanto, elas ilustram, elas são um exemplo daquilo que eu estou tentando chamar a atenção aqui para vocês. Que, nas palavras do Perini, que a gente está trazendo como emblemáticas, uma sequência gramatical é muito mais do que apenas uma sequência de elementos, ela é, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. E a gente viu já lá desde dos nossos primeiros vídeos que entre as propriedades importantes dos constituintes sintáticos estão a sua coesão semântica e formal e o fato de que eles se estruturam em torno uns dos outros e todos juntos para formar a oração de uma forma que a gente está chamando de hierárquica, ou seja, de forma que alguns têm proeminência estrutural com relação a outros, né? Bem, é o que nós vamos continuar vendo aqui, só que agora nós vamos apresentar, introduzir um olhar teórico em cima dessa questão, que é uma questão geral das teorias sintáticas, mas vamos ver como que na teoria gerativa essa preocupação com a compreensão e a descrição das propriedades dos constituintes se dá. E ela se dá por meio do módulo da teoria chamado da teoria X-barra. X-barra é a teoria de estrutura da sentença, é a teoria de constituintes dentro da gramática gerativa. E uma definição muito enxuta, na qual vocês já podem ver isso, aparece num dos textos da nossa bibliografia, que é o Manual de Sintaxe do professor Carlos Mioto, onde ele, em certo momento, define de forma muito condensada a teoria X-barra, como está aí citado, dizendo que a teoria X-barra é o módulo da gramática que permite representar um constituinte. Ela é necessária para explicitar a natureza do constituinte, as relações que se estabelecem dentro dele e o modo como os constituintes se hierarquizam para formar a sentença. Eu estou trazendo essa formulação para vocês verem como ela está vindo de um ponto de vista teórico bem particular, bem específico, que é o que a gente vai tentar acompanhar aqui, mas vejam como a questão da hierarquia e das relações que se estabelecem entre os constituintes de modo hierárquico é sempre cara, né? A essa discussão toda do constituinte sintático. Então, vamos tentar dar uma olhada em algumas questões importantes da teoria X-barra, mas a gente poderia fazer esse módulo de muitas formas. Eu vou optar por mostrar a vocês essa proposta como uma proposta, né, de explicar e explicitar os constituintes sintáticos, sempre com essa ligação forte com a questão da hierarquia e, em particular, a hierarquia temática, né, que tem sido assim nosso ponto de preocupação central aqui no nosso curso. Seria importante chamar a atenção para uma questão teórica antes da gente prosseguir, para que a gente entenda alguns dos passos metodológicos da teoria X-barra, que é, portanto, a teoria de constituintes dentro da gramática gerativa. Ora, vamos considerar que qualquer teoria sintática tem essa tarefa de descrever e explicar as hierarquias de constituintes que formam sequências gramaticais, né? Mas como a gente viu já no início do curso, quando a gente estava discutindo as questões mais amplas da abordagem teórica gerativa, a teoria gerativa entende a formação potencialmente infinita de sequências gramaticais hierarquicamente estruturadas como uma característica central da linguagem humana. Na verdade, para a teoria gerativa, a linguagem tem como um centro importante, né, essa formação potencialmente infinita de sequências. Daí ela se chamar teoria gerativa. A gente falou sobre isso no comecinho do curso, inclusive eu queria lembrar que quando a gente falou desse nome gerativo, eu trouxe essa ilustração dos triângulos, né, um tipo de fractal, que é o triângulo de Sierpinski, para a gente sempre se lembrar que na teoria gerativa o desafio
não é explicar as instâncias particulares, mas é explicar os princípios gerais que possibilitam a formação infinita de objetos linguísticos. Infinita naquele sentido que a gente já viu lá atrás, teoricamente infinita, né? É o que esses triângulozinhos ilustram, a gente volta a isso. Então, essa teoria em particular vai tomar para si a tarefa de descrever e explicar não simplesmente apenas um dado universo de sequências gramaticais, mas sim esse potencial de geração infinito ou de geração infinita de sequências gramaticais. Na verdade, o que a teoria gerativa quer na sua proposta sobre os constituintes sintáticos é formular algo como a receita de formação de sintagmas, o algoritmo de formação de sintagmas, o algoritmo da estruturação dos constituintes. Né? Vocês vão ver em seguida por que isso é importante. Isso dá à teoria de constituintes na gramática gerativa, que é a teoria X-, um sabor de um axioma. Né? Isso que eu queria que vocês notassem no que vai seguir. Acho que vai ficar mais claro quando a gente explorar algumas questões em particular. Mas é importante ter isso em mente. Estamos diante aqui de um desejo de fazer uma teoria de tudo, uma teoria de todos os sintagmas, não de sintagmas particulares. Né? Além disso, e de modo fundamental, como a gente já viu no comecinho do curso, para a teoria gerativa, esse conhecimento sobre a língua, esse conhecimento linguístico que está por trás desse, então, algoritmo de geração infinita de estruturas é um conhecimento de natureza inata. Como formulam as autoras do texto que a gente está tomando como base para o começo dessa discussão sobre constituintes, o falante de qualquer língua natural tem um conhecimento inato sobre como os itens lexicais de sua língua se organizam para formar expressões mais e mais complexas até chegar ao nível da sentença. No texto das autoras, professora Esmeralda, professora Ana Paula Scheck, professora Ivone Viotti, esse aspecto é muito enfatizado, vocês devem ter acompanhado, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para essa ênfase das autoras e para a importância que isso tem na formação de uma teoria de constituintes, como a que a gente vai ver, porque aqui vocês têm a medida de que muito do que a gente conversou no começo do curso, se vocês se lembrarem, a gente tentou fazer alguns debates sobre, bem, quando a teoria gerativa diz a faculdade da linguagem, conhecimento linguístico tem um componente inato, e eu chamei a atenção de vocês que isso nem sempre é muito bem compreendido por quem se aproxima da teoria pela primeira vez. E eu salientei, bom, existem componentes do funcionamento linguístico que essa teoria vai dizer que são inatos e outros não. Bem, nós chegamos aqui no âmago daquilo que para a teoria gerativa faz parte da faculdade da linguagem, faz parte do conhecimento inato dos falantes. A gente pode dizer que a composição estrutural, a estruturação dos constituintes sintáticos é um dos aspectos nos quais essa postulação, essa proposta da teoria gerativa de um conhecimento linguístico inato é mais forte. Então, tanto é assim que no texto as autoras vão fazer a seguinte trajetória, se vocês observarem. Elas vão procurar mostrar no texto o que nós sabemos sem saber. Né? Elas fazem isso explorando aquelas sentenças que têm interesse, tem aspectos particularmente interessantes quanto à sua estruturação sintagmática, que é o mesmo que a gente fez na primeira parte desse vídeo. Então, o que seria interessante, depois de eu fazer a explanação sobre como a teoria gerativa formula a sua proposta de estruturação dos constituintes, a gente voltar a essa questão para a gente identificar o que se está dizendo que é inato nisso tudo que eu vou falar em seguida. Tá? Então, ao final eu volto a esse ponto que é importante e que novamente está ilustrado aí pela nossa receitinha de fazer triângulos. Vamos ver depois por quê.
Bom, é algo que será central para qualquer teoria da estrutura sintagmática, para qualquer abordagem sintática da constituência, é aquela intuição que a gente, intuição ou conceito, se vocês quiserem, que a gente já visitou, que coloca como central a questão da coesão formal e semântica, né, dos constituintes sintáticos, né, dos sintagmas, ou seja, o sintagma, a unidade mínima do olhar, desse nível de análise, vamos dizer assim, que é a sintaxe, é fundamentalmente um todo coeso do ponto de vista formal e semântico, ou seja, ele é coeso em termos do seu sentido e ele é coeso em termos do seu comportamento na estrutura, né? Ele forma uma unidade sintática, né? Muito por conta disso, as primeiras teorias sobre a estrutura sintagmática na própria gramática gerativa, em particular, as teorias dos anos 70, a gente poderia dizer até a década de 70, até um certo modelo da teoria que justamente vem sugerir a teoria X-barra, o que você tinha eram propostas de formação dos constituintes a partir de regras sintagmáticas, regras de escritura, que expressavam algo mais ou menos assim. Olha, a partir do inventário de itens lexicais, os diferentes sintagmas, os diferentes constituintes sintáticos seguem regras de formação, de modo que há uma regra para um sintagma nominal, há uma regra para um sintagma preposicionado, uma regra para um sintagma verbal, e muito esforço da teoria era dedicado a tentar entender como é que essas regras se davam nas diferentes línguas. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu quero chamar a atenção que mesmo antes de surgir a assim chamada teoria X-barra, a preocupação da gramática gerativa sempre foi nessa questão de compreender a receita da formação de sintagmas, né? Então você tinha assim essas regras de escritura que tinham mais ou menos essa aparência e que fundamentalmente, no caso aqui o exemplinho que eu vou trabalhar mais adiante é livro de receitas de chocolate. A ideia da regra não era fazer a regra do sintagma livro de receitas de chocolate. A ideia era fazer a regra do sintagma nominal, a partir de uma instância particular aqui, que é apenas um exemplo, né? Então, é importante lembrar, desde o início, a teoria de a questão da formação de constituintes dentro da gramática gerativa tem esse desejo de descobrir a regra de formação, vamos dizer assim, de formação de sintagmas, né? De uma forma geral. Para dar um exemplo da regra de formação sintagmática dentro do sintagma nominal, que é um bom ponto de partida aqui para nós, eu me lembrei do panda. Lembram-se do panda? Quando lá no comecinho do curso a gente explorou aquele conjunto, aquela brincadeira em torno daquele conjunto de situações do panda comendo no voo. Para quem não se lembra, isso está lá na sessão 2.2 do nosso resumo de aulas, no tema 1 e no vídeo 1.2, quando a gente está explorando justamente a noção de sintagma, né? E a gente brincou um pouquinho com duas interpretações possíveis dessa oração, mas na verdade, mais especificamente do sintagma caixa de papel de bambu. A gente brincou que isso podia ser tanto uma caixa que é feita de papel, e esse papel é feito de bambu, então correspondendo a essa primeira estrutura, caixa de papel de bambu, como pode ser, ainda mais se tratando de um panda, na verdade, uma caixa que é feita de papel e contém bambu, né? Então o panda comeu uma caixa de papel cheia de bambu, né? A gente fez várias paráfrases, a gente brincou bastante em torno desse exemplo. E o que eu queria agora é vamos tentar voltar a esse mesmo exemplo e tentar explorar de uma maneira estruturada, mais formal, para a gente ver o que é que a gente está falando aqui sobre regras de formação sintagmática. Então a gente podia fazer uma representação assim, a partir dos termos soltos que eu tenho ali, caixa, bambu, papel, eu podia propor que a gente está
formando estruturas diferentes no primeiro e no segundo caso da seguinte forma, mas eu vou propor ainda uma representação assim bem inicial, só aqui para fins didáticos, né? Então, no primeiro caso a gente pode imaginar assim que eu tenho primeiro indo sempre do mais profundo pro mais amplo, né? Ou seja, do iniciozinho dos sintagmas para o seu fim. Eu posso imaginar que eu tenho esse termo bambu e eu formo um sintagma nominal, eu formo um sintagma preposicionado de bambu. Esse sintagma preposicionado de bambu é selecionado como um todo pelo nome papel. E com isso eu já formo um segundo conjunto, né? Então, o primeiro sintagma que eu formei foi o sintagma de bambu. E agora eu já formei um segundo conjunto, que é um segundo sintagma, que é papel de bambu. Esse que é um sintagma nominal. Esse sintagma nominal papel de bambu pode formar em seguida, ao ser selecionado por uma preposição de novo, um novo sintagma preposicionado de papel de bambu. E é esse sintagma preposicionado de papel de bambu que será selecionado por caixa para formar o nosso grande sintagmão, caixa de papel de bambu. Aí sou eu tentando representar o caso da interpretação em que eu tenho, na verdade, tudo está encaixado um no outro, né? Então, o papel é de bambu e a caixa é de papel que é de bambu. No outro caso, eu teria uma formação semelhante em alguns aspectos e muito diferente em outros, porque eu não vou ter esse infinito encaixamento. O que eu vou ter eu vou formar um sintagma de bambu e ele vai ficar ali formadinho, ó, de bambu. Eu vou formar um outro sintagma de papel e ele está ali formadinho de papel. O que é crucial perceber, que eu estou tentando representar aqui com essas caixitas, é que de bambu, nesse caso, não está encaixado no sintagma de papel. Se quiserem, de bambu não está sendo selecionado pelo termo papel. De bambu, se vocês quiserem, não tem nada a ver com de papel. É um outro sintagma. Tem o sintagma de bambu, tem o sintagma de papel, e agora é que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, porque ambos são complementos, ou se vocês quiserem, selecionados por caixa. De modo que a caixa é de papel e a caixa é de bambu. E o conjunto formado entre esse nome caixa e esses dois sintagmas preposicionados separados que vai formar o nosso grande sintagmão. Caixa de papel de bambu, agora naquela interpretação segunda, né? Ou seja, de que de papel e de bambu são dois sintagmas independentes em certo sentido, certo? E ambos remetem à caixa, mas um não remete a outro. Vocês estão percebendo que isso aqui é muito parecido com tudo que a gente viu sobre as sentenças labirinto e outras na primeira parte do vídeo, mas aqui eu estou só dentro do sintagma nominal, só porque eu estou propondo uma representação, essa representação com essas caixinhas, para a gente ver uma coisa fundamental. Ligando, né, com o que a gente falou na primeira parte do vídeo, com todos aqueles testes de deslocamento, com todos aqueles testes de apagamento, quer dizer, por que de papel e de bambu são independentes no segundo caso, vou poder, por exemplo, fazer deslocamentos e apagamentos que eu não vou poder fazer no primeiro caso, quando de bambu está no interior de um sintagma intermediário de papel, né? Então, a gente podia até fazer agora esse mesmo teste com alguns outros exemplos que não eram dentro de um sintagma nominal, nossas ambiguidades, mas sim dentro de um sintagma verbal. Vamos ver isso em seguida. Vamos então fazer a mesma brincadeira das caixinhas para aquela nossa famosa Rita pintar quadro com flores, né? A gente viu várias variantes, né, dessa formulação. Lembrando que o fundamental é que aqui, no caso, eu tenho um sintagma verbal, é com ele que eu estou preocupado, é o pintar quadro com flores, com duas estruturas possíveis. A primeira, veja que estou aqui no paralelo com uma caixa de papel de bambu do Panda. Na primeira acepção, os quadros
tem flores, né? Há flores nos quadros, os quadros retratam flores, né? E nesse caso, a gente podia fazer as caixinhas assim. Eu formo, a partir de flores, um sintagma preposicionado com flores. Formo já esse sintagma como primeiro constituinte. Formo um segundo sintagma, que é um sintagma nominal, quadros com flores. E é esse grande sintagma nominal, quadros com flores, que é selecionado pelo verbo pintar, formando então um sintagma que nós vamos chamar aqui de um sintagma verbal, porque ele é selecionado, o termo central dele, que a gente vai chamar de núcleo, já digo por que em seguida, é um verbo. A gente forma esse grande sintagma verbal, pintar quadros com flores, com essa primeira acepção. Veja que eu estou aqui na estruturação bem paralela ao que eu fiz com a caixa de bambu, a caixa de papel de bambu. A segunda, enfim, um sintagma verbal com esse seu núcleo verbo. A segunda acepção é aquela na qual, lembrando da Rita, que é uma artista e faz os seus quadros como quer que ela queira, ela pinta quadros com flores no sentido de que ela usa as flores para pintar os quadros. Na verdade, o nosso exemplo inicial era pintar quadros com pétalas de flores, mas para não complicar muito, eu simplifiquei para pintar quadros com flores. Mas aqui entendendo, então, agora em termos de estrutura argumental, não é verdade? Que eu tenho esse núcleo, que é o verbo pintar, com dois argumentos. Ela pinta quadros e ela o faz com flores, né? A gente tentou aqui várias maneiras de expressar essa diferença entre a predicação de cima e a de baixo. Aqui vamos tentar expressar com as caixinhas e eu vou propor que a gente, então, tenha uma situação muito semelhante ao que eu falei sobre a caixa de papel de bambu na segunda acepção. Porque eu tenho um primeiro sintagma preposicionado com flores, eu tenho um segundo sintagma, agora não preposicionado, um sintagma nominal formado simplesmente pelo núcleo nome quadros, mas ele é um sintagma, então vou fazer uma caixinha em volta dele. E, crucialmente, com flores, não está dentro de quadros, ao contrário do primeiro caso. São dois sintagmas independentes nesse sentido. Um é quadros, outro é flores, e ambos são tomados como argumentos do verbo pintar. E aí sim, formando novamente um grande sintagma, que nós vamos dar o nome de sintagma verbal, porque o seu núcleo é um verbo. Então veja, eu estou tentando fazer um paralelo, é a mesma estruturação em caixinhas que eu fiz para a caixa de papel de bambu, nas duas acepções. A primeira onde tudo era encaixado e a segunda onde os sintagmas eram separados ali dentro, os dois sintagmas preposicionados naquele caso, e aqui eu estou fazendo um paralelo com o nosso predicado pintar quadros com flores, no sentido em que é tudo encaixado, as flores são do quadro, e no sentido em que ela pinta quadros e usa flores para isso. Então, isso aqui foi só para ver se a gente tinha um paralelo bom aí na nossa cabeça entre o que aconteceu no sintagma nominal e o que aconteceu no sintagma verbal. Uma primeira conclusão que a gente poderia tirar dessa brincadeira com as caixinhas em torno do sintagma nominal caixa de papel de bambu era só chamar atenção para o seguinte fato: olha, o que eu estou tentando fazer aqui ao explicitar a formação desses dois sintagmas nominais muito parecidos, mas muito diferentes também, ou seja, são dois sintagmas nucleados por nomes e, portanto, por isso eu vou chamá-los de sintagmas nominais. Tem a mesma sequência superficial, né, de sequência linear, caixa de papel de bambu, cada um tem uma estrutura e cada um corresponde a diferentes formas possíveis de eu construir sintagmas nominais. Então, eu posso dizer, bom, isso aqui é minha receita de construir sintagmas nominais. O sintagma nominal ele se constrói assim, ele tem um núcleo e uma posição de complemento. Esse complemento do sintagma nominal parece, né, aqui pelo nosso exemplo, que ele tem que tomar uma certa forma, essa forma é sintagma preposicional. Sabemos que não é assim, tem outras coisas que podem estar envolvidas no núcleo, no sintagma nominal, mas vamos simplificar aqui só para entender o que eu quero dizer com regras de formação sintagmática. Então, eu podia fazer uma regrinha assim. Um sintagma nominal é formado da seguinte maneira. Ele é nucleado por um nome e ele pode ter um complemento. Esse complemento, por sua vez, tem que ser um sintagma preposicional. Aí eu podia até ir além, falar, mas eu queria fazer mais regrinhas. Eu queria fazer regrinhas
para todos os sintagmas nominais possíveis, é, e não apenas a caixa de bambu, e eu queria experimentar uma maneira de fazer com que essa regra valesse para todos os sintagmas em geral, de modo que, para qualquer sintagma X, eu vou propor uma formação na qual, a partir do núcleo X, que é o que vai dar a categoria do sintagma, eu tenho uma posição de complemento que é ocupada por um sintagma Y. E aí eu teria uma regrinha assim. O sintagma X é formado de tal maneira que um núcleo X, ou seja, de uma propriedade que vai dar a categoria do sintagma, tem uma posição de núcleo, uma posição de complementos, e esse complemento de cada sintagma pode ser de determinada classe. Esse complemento do sintagma X, aqui chamado de sintagma Y, por sua vez se forma através da união do núcleo Y com seus complementos. No caso do sintagma Y, seus complementos são sintagmas W, e assim infinitamente. Estão vendo qual é a tentativa? A tentativa de fazer regras de escritura. No caso, eu estou fazendo uma regra muito simples, na qual cada sintagma é formado primordialmente da união de um núcleo com complemento. Então, olha ali, nas caixinhas embaixo, né? O sintagma W é formado do núcleo W mais seus complementos que eu não estou especificando. O sintagma Z da combinação do núcleo Z com seu complemento, que é o sintagma W. O sintagma Y da combinação do núcleo Y com o sintagma Z e o sintagma X da combinação do núcleo X com o sintagma Y. Então, eu podia propor isso como base da minha receita axiomática. Como fazer sintagmas nessa língua aqui tão simplesinha minha, né? Na qual os sintagmas só se formam dessa maneira. Mas essa é a ideia por trás de um axioma de formação sintagmática. Então, por exemplo, será que isso tudo que eu estou falando ali em cima para o sintagma nominal, eu realmente posso transformar numa regra axiomática e fazer, por exemplo, um sintagma verbal com essa mesma receitinha? É isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, então gostei. A minha teoria do sintagma X é assim, né? Um núcleo X que tome como complemento um sintagma Y forma um sintagma X. E eu defini na minha teoria que os encaixamentos, ou seja, aquilo que pode estar interno ali dentro do sintagma, é muito simples. Cada sintagma X vai ter só um núcleo e um complemento. E o complemento, por sua vez, também vai ter um núcleo e um complemento. Né? Então, é uma teoriazinha sintagmática bem simples, mas em vez de fazer essa representação em chavinhas, eu gostaria de fazer uma representação na qual ficasse mais evidente, mais claras, ficassem mais evidentes as posições, mas principalmente que ficasse mais evidente isso que nessa minha representação não tá bem colocado, que é a questão da projeção, ou seja, de que quando eu junto Y, o núcleo Y, né, a palavra o item lexical, vamos dizer, de natureza Y, junto com seus complementos, eu formo um sintagma de natureza Y, vamos dizer assim. E quando eu junto o núcleo X com o seu complemento, eu formo um sintagma de natureza X. Vamos traduzir. Eu junto um nome com seu complemento, eu formo um sintagma nominal, porque o complemento ele fica encaixado e quem é projetado enquanto categoria, é a categoria do núcleo, de modo que papel de bambu é um sintagma nominal, não importa que tenha um sintagma preposicional lá dentro. Isso é muito importante para a gente fazer uma teoria do sintagma X, e aqui não está tão bem expresso como se eu fizesse uma representação mais geométrica. Então, essa é uma primeira ideia da representação geométrica. Eu dizer assim, bom, eu tenho o sintagma X formado pelo núcleo X e seu complemento sintagma Y. Eu tenho o sintagma Y formado pelo núcleo Y e seu complemento sintagma Z. Eu tenho o sintagma Z e seu complemento sintagma W. E assim eu poderia ir bastante, mas fundamentalmente o que essa representação mais arbórea está querendo evidenciar com relação à representação em caixinhas ou em chavinhas, se a gente quisesse, é a projeção sintagmática. Né? Quer dizer, a projeção de X é o sintagma X.
A projeção de Y é o sintagma Y, a projeção de Z é o sintagma Z, e assim por diante. Então, uma primeira abordagem que a gente pode ter dessa representação arbórea da estrutura sintagmática é que ela nos evidencia quais as categorias que se projetam. Veja, aqui eu estou num abstrato, hein? Porque se você for olhar de um ponto de vista superficial e empírico, tudo que você vê é X. Mas para nós, na teoria, tudo que você vê é o sintagma X, ou seja, é a projeção do núcleo. Voltamos aqui a esse termo projeção, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente visitou esse termo sob outra abordagem. Né? Aqui a gente está numa abordagem formal da projeção, ou seja, a gente está querendo representar e está querendo entender, na verdade, que os núcleos projetam suas propriedades categoriais para os sintagmas que eles formam. Bom, que tal pegar essa minha teoria do sintagma X, tirar ela um pouquinho do abstrato e tentar fazer o exercício de aplicar a teoria para o sintagma caixa de papel de bambu. Né? Então, saindo daqui, indo para um abstrato no qual, primeiro, eu tenho, tá apagadinho ali porque tá muito encaixadinho, tá? Eu tenho primeiro o sintagma preposicional de bambu, formado pela projeção da preposição de, combinada com o seu complemento, que é o sintagma nominal bambu, formando então de bambu. Por sua vez, esse sintagma preposicional de bambu vai ser agora, né, o complemento do sintagma nominal papel de bambu, formado pela combinação entre um núcleo nominal bambu e seu complemento, que é o sintagma preposicional de bambu. Tá? Todos juntos projetam, portanto, constroem o sintagma nominal papel de bambu. Por que ele é nominal? Porque quem projeta ele é o nome bambu. Em seguida, eu vou ter o sintagma preposicional papel de bambu, formado pela combinação entre a proposição de, novamente, e o sintagma nominal que a gente já tinha formado, papel de bambu. Agora, então, de mais papel de bambu projeta o sintagma preposicional de papel de bambu. Esse sintagma preposicional de papel de bambu é o complemento do nosso grandão sintagmão nominal caixa de papel de bambu, formado pela combinação entre o núcleo nominal caixa e o sintagma preposicional grandão de papel de bambu. Esse é um pouquinho o que eu pretendi aí brincar, explicitar um pouquinho, não é tão simples, mas parte um pouquinho dessa ideia de que um núcleo qualquer, ao se combinar com seu complemento, que é um sintagma de categoria qualquer, formará um sintagma cuja categoria é dada pelo núcleo. Então, é isso um pouco que isso está querendo mostrar. Cada núcleo projeta o sintagma de sua própria categoria. Então, um nome projeta um sintagma nominal e uma preposição projeta um sintagma preposicional. É isso um pouco que está tentando ilustrar essa arvorezinha bem provisória do sintagma caixa de papel de bambu. Num certo sentido, né? Isso que vamos ver em seguida. Vamos ver agora se a minha teoria do sintagma X fica boa para o sintagma verbal pintar quadros com flores? Deixando bem claro, naquela acepção ali de tudo bem encaixadinho, ou seja, que os quadros retratam flores. Como é que eu teria isso? Eu teria um primeiro objeto formado, que é o sintagma preposicional com flores. Como é que ele é formado? Pela combinação do núcleo, que é a preposição, com o sintagma nominal flores. Então, formei esse objeto com flores. Esse primeiro objeto, portanto, nosso, que é um sintagma preposicional, vai se combinar com o nome quadros para formar o sintagma nominal quadros com flores, certo? Portanto, tudo que está ali abaixo faz parte do sintagma nominal quadros com flores. Então, veja a diferença, que talvez fique mais clara. O nome é quadros, mas o sintagma nominal que ele integra é quadros com flores. É todo esse objeto que a gente formou. Bom, e por sua vez, esse então grandão sintagma nominal quadros com flores é o complemento do sintagma verbal formado pela união entre o núcleo verbal pintar e esse sintagma nominal quadros com flores, formando então pintar quadros com flores.
Funciona. Ou seja, eu tenho sempre da combinação de um núcleo com um outro sintagma numa posição de complemento do núcleo, a projeção de um sintagma maior. Então, eu tentei fazer ali um paralelo entre os que estão nas caixinhas e o que está na arvorezinha. Tanto as caixinhas como a arvorezinha são provisórias, porque não vão dar conta de tudo como a gente vai ver em seguida. Mas eu só tentei aqui fazer um paralelo para vocês verem qual a diferença da caixinha com a arvorezinha. A arvorezinha ela tem a seguinte propriedade, como eu já reforcei. Ela salienta o que tem que ser salientado, ou seja, ela salienta o conceito da projeção, ou seja, de que cada núcleo projeta um sintagma da sua própria categoria. Então deu certo para eu pintar quadros com flores também. O mais legal dessa minha teoria provisória do sintagma X, que eu vou chamar de teoria X, é que essa brincadeirinha, ó, eu pego o núcleo Z, ele pode pegar um complemento W e projetar um sintagma Z. Por sua vez, esse sintagma Z pode ser o complemento de um núcleo Y, que ao pegar este complemento sintagma Z, projeta um sintagma Y. Esse sintagma Y, por sua vez, pode ser o complemento de um núcleo X, que ao se juntar com o sintagma Y forma um sintagma X. Assim como também a caixinha tinha essa propriedade, o que vocês veem aqui é que eu posso infinitamente fazendo encaixamentos. Né? De modo que essa minha teoria do sintagma X ela é bonitinha para expressar uma propriedade importante que eu tinha dito que eu queria expressar, que era que os objetos sintáticos eles se formam através de uma repetição que é potencialmente, né, que é na teoria infinita, e isomorfo, ou seja, sempre estruturado da mesma forma, um objeto contém o outro, contém o outro, contém o outro. Lembram-se que a gente falou que isso era importante para nós, que era a propriedade recursiva dos objetos em certas instâncias da linguagem. Então, por aí já gostei da minha teoria do sintagma X. Mas agora eu vou ver que ela não pode ser tão simples. Ela tem limitações se a gente ficar nessa receitinha inicial minha, que era cada núcleo pega um complemento e projeta o sintagma de sua categoria. Essa seria a teoria ideal, mas eu não vou conseguir continuar com ela, vamos ver por quê. Então, o que a gente viu até agora que eu estava feliz? Que a minha teoria do sintagma X dá conta de um sintagma nominal como caixa de papel de bambu, de um sintagma verbal como pintar quadros com flores, com tudo encaixadinho, porque ela é aquela teoria perfeita dos encaixamentos recursivos. Só que eu disse que ela tinha limitações. Uma primeira limitação, que a gente vai ver agora, é que essa teoria dessa forma não dá conta do sintagma verbal pintar quadros com flores nessa outra estrutura, na qual eu não tenho tudo encaixadinho, mas sim eu tenho dois sintagmas que eu chamei aqui provisoriamente de independentes, ambos selecionados pelo verbo pintar, e nem, portanto, do sintagma nominal caixa de papel de bambu quando eu tenho a mesma situação estrutural, ou seja, eu tenho dois sintagmas independentes nesse sentido, ambos ligados à caixa, mas não ligados entre si. Então esse é já um primeiro problema dessa minha teoria provisória do sintagma X. Ela não pode ser a única representação de todos os sintagmas que a gente viu até agora, que dirá todos os sintagmas da língua, não é verdade? Vamos tentar deixar mais claro por que não é possível, nesse esquema que eu fiz aí, arbóreo provisório, representar todas essas possíveis estruturas das sequências lineares que a gente está trabalhando aqui. Pintar quadros com flores e caixa de papel de bambu. Então, por que eu estou falando que essa arvorezinha provisória minha aqui não pode ser a árvore, de caixa de papel de bambu quando ele tem essa estrutura na qual de papel e de bambu não são sintagmas relacionados entre si, ou seja, onde de bambu não está encaixado em papel. Vamos ver lá no comecinho. O que você tem aqui? Você tem o sintagma preposicional, como a gente disse, de bambu.
formado pela combinação do núcleo preposicional com o sintagma nominal bambu. E a gente tem o outro sintagma preposicional de papel, formado pela combinação do núcleo preposicional com o sintagma nominal papel. E como a gente tinha dito, e como as nossas chavinhas já estavam tentando representar, um não tem nada a ver com o outro no sentido de um não está encaixado no outro, de bambu agora não está encaixado em papel. Então, não posso construir da maneira como eu vinha construindo, né, com o de papel selecionando de bambu. De papel não seleciona de bambu, são sintagmas independentes. E agora o meu problema é como eu faço? Eu não sei como eu faço. Para combinar esses dois dentro de um sintagma nominal caixa de papel de bambu. Porque eu sei que eles fazem os dois partes desse sintagma nominal. Mas eu não sei, nessa minha teoria, da maneira como eu fiz tão simples, como é que eu faço o nome caixa selecionar esses dois argumentos, né? Ou esses dois complementos, se vocês quiserem. Vamos ver a mesma coisa para o nosso outro sintagma de exemplo. Da mesma forma aqui, vamos ver que aquela nossa arvorezinha provisória para pintar quadros com flores não serve para quando a estrutura de pintar quadros com flores é tal que quadros é um sintagma nominal independente de flores, ou seja, na realidade, com flores não está encaixado em quadros, mas sim é um segundo sintagma que junto com quadros é selecionado por pintar e forma o sintagma pintar quadros com flores. Vamos ver por que não pode ser essa estrutura. Novamente, você tem o objeto sintagma preposicional com flores, formado pela combinação do núcleo preposicional com o sintagma nominal flores, de um lado, vamos dizer assim, e você tem de outro lado o sintagma nominal quadros, simplesmente formado pela projeção categorial desse nome quadros. Ele é um sintagma com um termo só, ele não tem complemento. Podia ser quadros lindos, quadros, sei lá, quadros de papel com flores. Mas no caso do nosso exemplo não é só quadros, mas é um sintagma nominal que está ali formadinho e não tem nenhum complemento. E o sintagma preposicional com flores, crucialmente, não é complemento de quadros, né? Nessa estrutura que a gente quer. Eles são, então, nesse sentido, independentes. Entretanto, ambos são selecionados como argumentos do núcleo verbal pintar para formar esse sintagma verbal pintar quadros com flores nessa outra acepção. E a minha teoria não dá conta disso. Então, essa é uma das razões pelas quais a gente vai ter que abandonar, pelo menos provisoriamente, e na teoria gerativa também é assim, talvez pelo menos provisoriamente, uma estrutura arbórea na qual esteja representada uma situação em que cada núcleo tem apenas uma posição de complemento para selecionar. Né? E é aqui que a nossa questão toda da teoria da estruturação dos constituintes vai se unir de forma muito interessante com toda a questão que a gente discutiu sobre a hierarquia. Agora, não tão simplesmente a hierarquia dos constituintes, mas por que a gente está falando do sintagma verbal e por que a gente está falando do problema de como estruturar dois argumentos desse núcleo verbal, é aqui que toda aquela proposta de hierarquia entre os papéis temáticos vai nos ser muito... vai começar a ficar muito interessante para nós, porque o que nós vamos poder dizer, e eu vou mostrar em seguida, é que uma proposta seria a gente organizar a seleção que Pintar faz do seu argumento quadro e do seu argumento com flores de uma maneira hierárquica. Estão percebendo que eu vou tratar de uma forma hierárquica, lembrando tudo que a gente falou sobre a hierarquia temática, a gente vai de alguma forma tratar de maneira diferenciada este argumento quadro, porque vocês já estão vendo, ele tem papel temático tema, deste argumento com flores, que tem esse papel temático instrumento, que, como a gente viu, é secundário e até discutível. Então, veja, é nessa concatenação do núcleo verbal pintar com um argumento como quadros, separado do argumento como com flores, que a gente vai poder unir um pouquinho as pontas do que a gente falou sobre a hierarquia temática e do que a gente está falando sobre a teoria X-bar.
Vamos ver uma forma de fazer isso em seguida. Então, vamos tentar fazer então uma tentativa de construir uma estrutura arbórea na qual eu consiga representar os dois argumentos do verbo pintar na nossa frasezinha de exercício, né? Pintar quadros com flores. Então, vamos imaginar então que esse núcleo verbal vai começar selecionando o argumento quadros, que forma esse sintagma nominal ali, simplesinho. Por que ele vai começar selecionando quadros? Porque eu determinei que tem uma hierarquia temática na qual há uma assimetria, né, nas condições de seleção de argumentos tema com relação a outros. Né? Depois a gente volta a isso, mas vejam, as coisas estão relacionadas. Então, ele primeiro vai selecionar o argumento tema aqui, representado pelo sintagma nominal quadros. E aí, vejam que eu projetei ali um ponto de interrogação, porque eu não projetei um sintagma verbal ainda, porque eu preciso continuar, porque eu tenho um outro argumento para selecionar. Então, esta categoria abstrata ali, que se formou abstrata e estranha, ponto de interrogação, ela vai selecionar o outro argumento, que é o sintagma preposicional com flores, e agora sim formou o sintagma verbal pintar quadros com flores. Essa é uma primeira proposta de entender esta situação, agora já bem abstrata, bem formal, na qual antes de eu projetar o sintagma verbal completo, porém, depois de selecionar o primeiro argumento do núcleo verbal, eu criei ali uma situação que está sem nome, mas que será muito importante aqui para nós. Qual é a natureza dessa posição na estrutura arbórea? E que nomes a gente, que nomes não, que estatuto ela tem enquanto projeção, certo? Porque que o sintagma formado finalmente é a projeção da categoria do núcleo, a gente tinha combinado antes, mas o que é isso aí no meio? Né? O que eu projetei? Porque se eu estou dizendo que sempre que eu vou caminhando na árvore eu estou fazendo uma projeção, que projeção é essa que está aí no meio? Isso será aqui o nosso problema. Né? Bom, gente, aqui é que a coisa fica barra. Vamos supor que eu tenha a seguinte proposta. O meu núcleo verbal pintar selecionou o sintagma nominal quadros, que agora eu vou representar simplificadamente, tá bem? Porque a gente está caminhando para cima da árvore, vamos subentender que tem uma estrutura aí dentro desse sintagma nominal que eu não vou explicitar, tá bom? É a mesma estrutura que eu apresentei antes, só que eu não vou mostrar. Então, o núcleo verbal pintar selecionou esse argumento sintagma nominal quadros e projetou essa categoria aí esquisita que eu estou tentando entender aqui. Em seguida, essa categoria a qual eu não dei nome, selecionou o sintagma preposicional com flores e agora sim formou o nosso sintagma verbal. Uma proposta de tirar esse ponto de interrogação aí do meio seria a gente, em primeiro lugar, se tornar aqui um pouco mais abstrato, um pouco mais axiomáticos. Em vez de falar do verbo pintar, do sintagma nominal quadros, vamos aí colocar umas abreviaturas. E, através disso, tentar entender essa categoria que ficou aqui com esse ponto de interrogação como uma projeção intermediária entre aquela projeção, aquele fator inicial e o seu fator final. Ou seja, se a gente considerar que o sintagma verbal é a projeção máxima aqui do nosso exemplo, ou seja, é o objeto sintático que eu estou tentando formar, a gente pode inclusive dizer que o verbo, ou seja, o núcleo desse sintagma, era a projeção mínima. Vocês vão ver isso na literatura, eu não acho muito boa essa nomenclatura projeção mínima, acabo nunca usando, porque se ela é mínima, para mim, ela não é uma projeção, assim, na lógica, mas digamos assim, ela é o termo mínimo, o núcleo é o termo mínimo.
Que o sintagma é a projeção máxima, não temos dúvida. A projeção máxima dentro dessa fase, nesse momento aqui da nossa formação dos objetos, esse é o máximo, porque esse é o máximo que eu estou formando no momento, tá? O importante é que vocês aceitem que entre o núcleo e a projeção máxima eu possa ter uma projeção intermediária. Esse é um passo teórico. Não deriva necessariamente de necessidades empíricas e, na verdade, deriva de algumas necessidades empíricas porque o modelo que eu tinha construído antes, que eu tinha achado tão bonitinho, não funcionou para casos, por exemplo, de um núcleo verbal com 2 argumentos. Depois a gente pode até discutir quando a gente se encontrar se é legal ou não ter essa projeção intermediária, mas ele é uma solução num certo ponto do modelo e esse ponto é importante que justamente é o ponto da teoria X-bar. Então, vamos primeiro entender isso aqui conceitualmente. Eu tenho um núcleo e ele se projeta num sintagma, só que antes dele fazer a projeção máxima do sintagma, ele projeta uma projeção intermediária, ele cria uma projeção intermediária e dessa maneira, combinando a projeção mínima e intermediária, eu tenho todas as posições que eu precisava para formar o meu sintagma, que era pintar quadros com flores. Mas como eu tinha dito, vamos ser um pouquinho mais axiomáticos e dizer assim, o nosso núcleo V e o nosso sintagma SV, ou seja, verbo e sintagma verbal, é formado do conjunto, né, da projeção mínima, que é V, da projeção intermediária, que de repente, será que eu também podia chamar de V? Não vou chamar de V porque já tem um V, eu estou fazendo uma teoria formal, não pode ter duas coisas com o mesmo nome, então eu vou chamar, provisoriamente aqui, de V'. Que linha é essa? O que é aquilo? Essa linha, vocês lembram? Vocês tiveram na escola a teoria dos conjuntos? Você tinha o conjunto A, o conjunto A', o conjunto B, o conjunto B', que é como se fosse um espelho, né? Dentro da teoria de conjuntos se usa essa notação. Ora, essa notação, linha, para essa projeção intermediária, é proposta na teoria e é traduzida do inglês de modo um pouco literal, porque em inglês isso chamaria bar. Então ficou V barra. Né? Porque também uma variação possível é pôr uma barrinha em cima, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que vocês percebem que a gente já tinha chegado no X da teoria X barra e agora a gente chegou no barra da teoria X barra. Né? Vamos explorar isso um pouquinho mais, mas por enquanto vou brincar que isso aqui é uma proposta. O núcleo V projeta uma projeção intermediária V barra e a combinação dos elementos dessa projeção mínima V e dessa projeção intermediária V barra é que vai formar o sintagma nominal SV. Eu disse que cheguei no X da teoria X barra porque a gente podia ser mais axiomático e dizer assim. Bom, primeiro a gente também podia dizer que não é sintagma nominal é SN, não é sintagma preposicional é SP, e agora a gente podia tornar tudo mais abstrato. A questão não é tornar mais abstrato, é tornar mais axiomático e dizer que tal se a minha teoria for assim, um núcleo X qualquer, né? Projeta uma projeção intermediária X barra, antes de projeta uma projeção máxima X, ali é sintagma X, o seu complemento vai ser um sintagma Y qualquer, e um outro complemento vai ser um sintagma Z qualquer. Um outro complemento, se quiserem, adjunto, se quiserem. Há uma questão com essa nomenclatura que a gente vai ver depois, mas importante aqui. E entre a projeção mínima desse núcleo X e a projeção máxima desse núcleo X, que é o sintagma X, há uma projeção intermediária X' ou X barra, se quiserem. Então, aqui eu fiz um novo axioma. Eu fiz um novo axioma que é diferente daquele primeiro que eu tinha feito, que era muito mais bonitinho, porque ele era apenas um axioma onde tudo fica infinitamente encaixadinho e acho que mais limpo. Mas, em compensação, ao postular esse nível intermediário, essa projeção intermediária que eu vou chamar de X barra, porque eu estou fazendo uma teoria axiomática, eu consegui melhor, vamos dizer assim, melhor, eu ia dizer encaixar, mas não é bem a palavra, melhor acomodar na estrutura
objetos que também formam sintagmas e que não são o complemento imediato de um verbo. Então aqui eu já fiz um desenho muito próximo ao que é uma estrutura sintagmática na teoria X-barra. Lembrando que eu estou aqui tentando retratar o meu sintagma verbal, pintar quadros com flores, que também ainda não está completo. Vamos ver isso em seguida. Repetindo então aqui o meu axioma, o meu novo axioma, no qual o núcleo X tem uma projeção intermediária X barra e uma projeção máxima X. E tanto no nível imediatamente complementar ao núcleo X, ele pode ter um sintagma Y como complemento de X, como na projeção intermediária ele pode ter um sintagma W, vamos chamar assim, que é irmão da projeção intermediária. Intermediária ou barra, dando o nome X barra. Eu repeti aqui o desenho para chamar a atenção para o fato. Olha lá, estão vendo? Se vocês olharem dentro do sintagma W, aliás, do sintagma Y também, vocês poderão ver, estão vendo, que ele também é formado, pode ser formado da mesma maneira, de modo que, de novo, eu estou tentando formar aqui objetos recursivos, né? De modo que eu estou falando aqui, estou focando o sintagma X como projeção máxima, mas ele contém em si, tanto lá embaixo na sua posição de complemento, quanto nessa posição intermediária, outros sintagmas que, por sua vez, lá dentro deles, tem a mesma estrutura, porque eu estou tentando fazer um axioma, uma teoria completa. Né? Então, isso era apenas um adendo, mas como vocês vão ver, ainda não tem uma teoria completa. Vamos ver por quê. Ainda reforçando que eu estou fazendo uma teoria axiomática, vamos lembrar então que esse meu sintagma X pode ser tanto um modelinho para um sintagma verbal, que foi onde a gente motivou toda essa exploração aqui, como viu a velha de binóculo, naquela acepção, né? Isso aqui está representando aquela acepção no qual tanto a velha quanto o binóculo são complementos, que é o paralelo com o exemplo, na verdade, que foi o que a gente usou aqui, que foi pintar quadros com flores. Então, olha que legal, pintar quadros com flores, ver a velha de binóculo, teriam esse mesmo, se encaixariam bonitinho, podem fazer aí para ver num papelzinho, se encaixariam bonitinho aqui, nessa mesma estrutura e, mais que isso, olha que legal, caixa de papel de bambu, de repente eu posso pôr aqui também, né? No caso... em um caso, o núcleo seria pintar, no outro caso seria ver, no outro caso seria caixa, mas o axioma funcionaria. Então, por que eu disse que não está funcionando? Porque quando a gente está falando de pintar os quadros com flores, por exemplo, quem pinta? Cadê a Rita? E a Rita? Eu não fechei o sintagma verbal. Ora, se eu estou dizendo que o sintagma verbal, se eu estou querendo aqui, nesse ponto da nossa conversa, dizer que o sintagma verbal é a projeção máxima das propriedades do núcleo verbal, e se a gente combinou que o núcleo verbal, como pintar nessa acepção aqui, tem 3 argumentos, bom, então eu dei uma posição para um dos argumentos, que seria ali no verdinho, desse sintagma Y, dei agora, com essa projeção intermediária, uma posição para um outro argumento, que seria flores, né, com flores, né, nesse azul clarinho, e a Rita ficou sem lugar, sendo que a Rita é argumento de pintar. Então, ainda não cheguei no meu axioma perfeito. Porque apesar de eu ter feito essa projeção intermediária que acomodou esse segundo argumento, no caso de pintar, eu não consegui acomodar a Rita. Então a teoria vai ter que ser outra ainda. Eu vou ter que falar um pouquinho mais se eu quiser ser axiomática. Então vamos ver o que eu vou falar. Então vamos tentar resolver o nosso problema. Qual é o nosso problema? O que a gente faz com a Rita? Certo? Ou seja, se eu quero postular um constituinte sintagma verbal, onde caibam todos os argumentos do verbo, que eu faço com um verbo de 3 argumentos. E, gente, eu estou falando do sujeito, tem um lugar que tem que ser do sujeito, não é possível. Então, uma possibilidade é a seguinte, que eu vou mostrar agora, que ainda não é perfeita, mas é uma possibilidade. É dizer que esse núcleo X, que no nosso caso é um verbo, faz uma projeção, né, intermediária X barra ao selecionar um primeiro argumento na posição de complemento. Projeção intermediária
como a gente chamou esse objeto aqui formado antes de eu terminar o sintagma. E aí, seleciona um novo argumento e a gente tinha parado por aqui, dizendo, bom, e fechou, e fez a projeção máxima, a partir da projeção mínima. Entretanto, agora eu formei ali um novo constituinte ponto de interrogação, porque, como eu quero encaixar a Rita aqui dentro, eu não posso dizer que eu já fechei o sintagma. Então agora eu vou fazer uma postulação, isso se chama postular, porque eu vou fazer isso aqui para encaixar essa Rita na brincadeira. E vou dizer assim, além desta primeira projeção intermediária, que me permitiu um lugar para eu colocar esse terceiro argumento, que a gente pode discutir se a gente pode chamar de complemento, se a gente vai chamar de adjunto, como é que a gente vai chamar, mas de qualquer modo, ele é aquele argumento que não é o argumento interno principal, né? Dentro da nossa hierarquia temática, não é aquele argumento interno, por exemplo, tema, no caso nosso aqui, um instrumento. Além dessa primeira projeção intermediária que está aqui agora marcada como x barra, x linha, né? Formada para encaixar esse segundo argumento interno, e agora levando muito a sério a nomenclatura argumento interno e argumento externo, eu vou fazer uma nova posição onde eu vou acomodar o argumento externo do verbo. Só que veja, até para marcar essa assimetria e a importância dessa posição do argumento externo, eu não vou colocar a Rita, esse outro argumento de pintar, novamente numa posição que poderia ser confundida como uma posição de um complemento de um argumento interno. Eu vou dizer assim, quando eu chego nesse ponto, eu acabei uma fase importante que a gente poderia dizer que é forma um objeto cuja ideia é muito próxima à ideia de um predicado tradicional. E fora dele, eu vou colocar esse argumento que é sujeito. Fora numa posição que eu vou mostrar aqui para vocês que se projeta depois dessa outra projeção intermediária, portanto, que eu formei, e ela se projeta da seguinte maneira. Então, eu formei duas projeções intermediárias e agora eu vou fazer o sintagma na sua projeção máxima, fazendo uma posição que é externa a esse objeto primeiro que eu formei, que era a combinação do núcleo com seus argumentos internos possíveis. E é ali, nesse lugarzinho ali, que eu vou colocar esse argumento sujeito. E este lugar precisa de um nome, esse lugar é importante, porque esse é um lugar, veja bem, que tem uma predominância com relação a todo o restante dessa estrutura, e que é o lugar que vai ser chamado de especificador na teoria. Então, o especificador é a posição na estrutura arbórea que não está dentro, vamos dizer assim, do escopo do interno, dos argumentos internos, dos complementos do núcleo, que é a projeção mínima. Mas ainda assim, isso é importante que vocês vejam, está dentro da projeção máxima. É uma posição curiosa, é uma posição que é pensada para dar destaque. Na verdade, a gente pode dizer isso sem medo de estar sendo... Eu não estou simplificando a teoria, não. Posso dizer a vocês. A posição de especificador é uma posição pensada para dar destaque a um argumento e, principalmente, ela é uma posição pensada para o sujeito. Se eu quero colocar o sujeito dentro de um sintagma verbal. Para facilitar aqui, deixa eu agora desabstraizar, existe isso não, né? Deixa eu agora tornar mais concreto, lembrando, no nosso caso, aqui, na projeção mínima eu tenho pintar, no seu primeiro argumento eu tenho quadros, no seu segundo argumento, que está nessa posição irmã da projeção intermediária, eu tenho com flores, e ali no especificador eu tenho Rita. Então agora eu fiquei com um sintagma verbal bem formadinho, a Rita pinta quadros com flores. Essa é a ideia.
Ora, com essa proposta de uma projeção intermediária, inicialmente demonstrada aqui como uma área, vamos dizer assim, uma região da estrutura sintagmática na qual eu possa acomodar outros participantes de um sintagma que não sejam o complemento imediato do núcleo. Então, ali, marcado como nosso primeiro x barra, que tem como irmão um sintagma W. E agora, com essa minha postulação, com essa minha proposta de uma posição que é ainda interna ao sintagma, mas que está num lugar de destaque, separado com relação à região dos complementos, que é essa região que a gente chamou de especificador, marcada agora ali com a cor rosinha nesse diagrama, eu fechei de fato a estrutura mínima, a estrutura axiomática, vamos dizer assim, da teoria X barra na fase em que ela se apresenta na maior parte da bibliografia que vocês têm para ler. Então, fundamentalmente, ela tem uma projeção mínima, assim chamada, que está marcada ali como x0, muitas vezes aparece esse zero para mostrar que ela é a mínima. Na verdade, gente, esse é o núcleo. Uma posição de complemento para esse núcleo, que está aí ocupada por um sintagma Y. Essa combinação já faz um objeto que é uma projeção intermediária x barra. E eu posso ter mais uma fase, digamos assim, dessa projeção intermediária, na qual eu tenho um outro objeto, que aí é o sintagma W, que é irmão da primeira projeção intermediária. E fora do escopo das projeções intermediárias, mas ainda dentro da projeção máxima do sintagma X, eu tenho essa posição de destaque, essa posição que eu chamei de especificador, onde no meu diagrama eu tenho o sintagma Z, e está marcado em rosinha para mostrar seu destaque. É mais ou menos com base num axioma assim que a teoria gerativa vai propor a sua teoria de constituintes, de constituência, que é a teoria X barra. E a gente já entendeu que ela chama X porque ela é axiomática, ela quer ser uma teoria de qual sintagma? Do sintagma X, de qualquer sintagma. E a gente entendeu por que ela é barra. Ela é barra porque é fundamental nesse momento da teoria essa proposta de projeções intermediárias para acomodar todos os componentes possíveis, já que eu estou fazendo uma teoria axiomática. E você poderia me perguntar, isso dá certo? Nem sempre, existem problemas. Porque, veja, isso aqui é um modelo teórico. A ideia é dizer, eu vou desenvolver isso de forma que isso dê conta de toda a variedade de estruturas sintagmáticas da língua. Aliás, que isso dê conta de todas as variedades de estrutura sintagmática das línguas, porque isso é para ser um modelo universal de estruturação dos sintagmas. Então, é mais ou menos com base num modelo assim que a teoria gerativa vai fazer, como eu tinha chamado a atenção a partir das palavras ali do livro do Mioto, o seu módulo de representação dos constituintes. Lembrando ali as palavras dele, a teoria X barra é o módulo da gramática que permite representar um constituinte. Ela é necessária para explicitar a natureza do constituinte, as relações que se estabelecem dentro dele e o modo como os constituintes se hierarquizam para formar a sentença. Eu queria chegar nisso porque eu quero chamar a atenção para duas coisas nesse nosso modelinho final. A primeira é alguma coisa que a gente já falou quando estava no nosso modelo provisório, mas que continua válida aqui, que é o seguinte: se a gente olhar para dentro desse sintagma W, por exemplo, que está como segundo argumento do núcleo X, a gente vai ver essa mesma estrutura se repetindo. Então, a ideia aqui é que eu vou formando encaixamentos infinitos e isoformes. Né? E por essa mesma razão, porque eu estou tratando de tratamentos infinitos e isoformes, nós podemos chegar à hipótese de que esse sintagma máximo SX aí, SX no caso do meu exemplo aqui, pode ser a própria oração. Porque voltando às palavras do Milton, a teoria X barra, ela descreve o modo como os sintagmas se estruturam e o modo como eles todos formam a oração. Então, a ideia é ser um axioma tão poderoso que ele, ao mesmo tempo que ele consiga descrever todos os sintagmas possíveis, ele também consiga descrever a estrutura da oração, porque a gente está vendo a oração como um grande sintagma, como, vamos dizer assim, o sintagma último.
Essa é a ideia. Ora, em termos muito resumidos, a estrutura da oração numa teoria como a teoria X-barra, ou seja, uma estrutura da oração que tem uma isonomia e uma isomorfia, na verdade, com aquela estrutura sintagmática que a gente estava vendo lá como a estrutura do sintagma X, tem esta carinha aqui que vocês estão vendo e que eu vou explicitar em seguida, mas o que eu quero que vocês observem é, para cada um, eu tenho aí 3 núcleos, ou seja, 3 projeções mínimas envolvidas. Uma é um verbo que forma um sintagma verbal, e ali vocês estão vendo a caixinha verdinha, na caixinha verdinha vão estar todos os argumentos internos possíveis desse núcleo verbal. Formando assim o que a gente estava vendo de perto, né, que é a projeção intermediária do sintagma verbal V barra. E ali, antes de fechar o sintagma verbal como um todo, que ali está chamado de VP, só para acompanhar a literatura, ou seja, em vez de sintagma verbal ou verbal phrase, eu tenho ali a posição em rosinha, que é o especificador do sintagma verbal. Só que para além do núcleo V, ou seja, o núcleo verbo que forma o sintagma verbal, que é o que a gente está vendo mais de perto até aqui, tem 2 outros núcleos, pelo menos, contemplados na estrutura da oração, um que está chamado núcleo I e outro núcleo C. E depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, mas o que eu quero que vocês vejam agora é esse núcleo I, que é um núcleo de flexão, inflection em inglês. Veja que a tentativa é que ele se comporte exatamente igual ao núcleo V. Ele tem a sua projeção mínima I 0, uma projeção intermediária, e na sua projeção intermediária I barra, ele estava selecionando o sintagma verbal na posição de complemento, e ele tem um especificador, ali rosinha também. E aí fecha o sintagma flexional em inglês IP. Acima dele tem um núcleo C, que é o núcleo do complementador, e a gente também pode falar um pouquinho mais sobre ele, mas o que eu quero observar agora de novo é apenas esse isomorfismo. Esse núcleo C, portanto, é a projeção mínima, né? Seleciona o sintagma flexional e faz essa projeção intermediária C barra, e ao se fechar lá em cima como sintagma complementador ou CP, ele tem uma posição de especificador. Na verdade, para a maior parte das versões da teoria X barra, CP, ou seja, complementizer phrase, sintagma complementador, é a última fase da oração, mas nem em todas as versões da teoria. Ou seja, existem versões em que você vai ter, para além de CP, outras fases da derivação. Mas para nós aqui isso não é importante no momento. Aliás, para nós só tem uma coisa importante no momento aqui, que é vocês observarem como isso aqui é feito para ser um axioma em que tudo se encaixe de forma muito isomorfa, né? Vamos tentar derivar essa estrutura que a gente viu desde o comecinho, repetindo um pouco o que eu já disse, mas só para ter certeza que vocês estão seguindo a minha proposta de que é tudo muito isomorfo. A proposta é essa. Então, você está no início com o sintagma verbal. Eu não vou repetir a derivação do sintagma verbal porque foi o que a gente trabalhou até agora. Mas veja bem, o que eu tenho aí? O sintagma verbal com uma projeção máxima de um núcleo V0, né, de um núcleo verbal, e essa projeção máxima engloba tanto as situações intermediárias à direita, no caso ali verdinho marcando, vamos imaginar uma situação que eu tenho só um complemento para o verbo, para o V0, e uma posição de especificador. Esse sintagma verbal está, por sua vez, se a gente continuar a árvore para cima, tá, na posição de complemento de um núcleo I, que, portanto, ao tomar esse sintagma verbal como seu complemento, vai projetar um sintagma flexional, que, de modo isomorfo, tem também uma projeção intermediária I barra e uma posição de especificador. Por sua vez, esse sintagma flexional está na posição de complemento de um núcleo C, complementador, como eu tinha dito,
que, ao tomar esse sintagma flexional como seu complemento, projeta o sintagma complementador e, se vocês quiserem, projeta a oração, que tem também uma posição de especificador. Então, é isso que eu quis dizer com sequências, né, cíclicas isomorfas. E quero chamar atenção para uma coisa aqui. Se aqui você olhar de perto para aquela caixinha que ficou verdinha lá embaixo, que era um sintagma qualquer, um sintagma X, ali na posição de complemento de V0, ele pode ser, por exemplo, um sintagma nominal, um sintagma preposicional, sintagmas de natureza vária, vamos dizer assim, mas sempre com a mesma estrutura, inclusive com duas posições possíveis para argumentos internos, inclusive com a posição de especificador. Isso é uma tentativa de fazer um modelo muito axiomático, né? De modo que eu tenha sempre a mesma estrutura recursivamente encaixada, agora sim eu posso dizer isso, na sua fase superior, né? Estão vendo? Na verdade, a tentativa aqui, a ideia, o que se vai formar aqui, é um axioma da sentença. Então, veja, a teoria X-barra, para além de ser um axioma do sintagma, é um axioma da oração. Porque o que eu quero aqui é ver a oração como o sintagma máximo. Essa é a ideia. Sempre lembrando que eu estou numa teoria axiomática, que o que eu estou fazendo é um algoritmo da oração, um algoritmo do sintagma. Vamos lembrar do fractal dos triângulos que vão se formando um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, porque esse é o espírito, esse é o tipo de ideia que está aqui em jogo. Nesse momento, a gente poderia voltar para aquela formulação inicial das autoras do texto, que nos serve aqui de base, quando elas dizem: o falante de qualquer língua natural tem um conhecimento inato sobre como os itens lexicais de sua língua se organizam para formar expressões mais e mais complexas até chegar ao nível da sentença. Começamos lembrando essa parte do texto, vamos terminar verificando se isso ficou agora um pouco mais explorado. Eu trouxe essa fala das autoras no início para reforçar aquela ideia de que a teoria da constituência dentro da gramática gerativa é um daqueles aspectos linguísticos sobre os quais a teoria mais fortemente estará postulando, estará propondo um caráter inato, ou seja, nós sabemos isso. Então, isso em primeiro lugar. Queria reforçar tudo que a gente falou até o momento nesse vídeo. Toda essa complexa, vamos dizer, tentativa de representação formal de um conhecimento. Eu digo a vocês, vamos entender como nada mais do que uma tentativa de representação de um conhecimento que é do falante. Uma tentativa de representação é uma tentativa de descrição e é uma teoria, não há dúvida. Mas eu só queria salientar. Existe em tudo o que a gente falou, existem aspectos que são fundamentais e aspectos que são acessórios, ou seja, se eu represento com uma chavinha, se eu represento com uma árvore, se eu coloco um tracinho, se eu coloco uma barra, se eu coloco um zero sobrescrito, isso são detalhes. O problema é que os detalhes numa teoria formal são ricos, são sempre muito desafiantes e muitas vezes causam uma aproximação difícil dessa teoria. O que eu queria aqui é reforçar, isso são detalhes, isso não é o mais importante. O mais importante é isso que está agora no finalzinho aqui dessa formulação das autoras e que eu destaquei menos e agora eu quero destacar. Veja o que é o conhecimento inato. É esse conhecimento dos itens lexicais da língua,
Na verdade, o conhecimento dos itens lexicais da língua não faz parte do conhecimento inato, mas o que faz parte é como eles se organizam, veja bem, para formar expressões mais e mais complexas até chegar ao nível da sentença. Essa é a tentativa da teoria X-barra, é fazer uma teoria que nos permita descrever, representar essa geração infinita de constituintes, desde dos níveis, e aqui entendam níveis de uma forma, níveis da estrutura, né? Desde os níveis iniciais, ou seja, por exemplo, formação de um sintagma nominal, formação de um sintagma preposicionado, até chegar ao nível da sentença. Mas sempre a tentativa é com uma formulação que nos permita explicar a formação do menor constituinte no mesmo espírito que eu explico o nível da sentença. Por isso aí os triângulozinhos para explicar isso. Ao final desse texto, as autoras ainda vão reforçar a seguinte questão. A sintaxe é a área da linguística que estuda a estrutura das sentenças. E os mecanismos envolvidos na estruturação das sentenças de nossa língua são parte de nossa competência linguística. Apenas retomando o que elas disseram no início. E importante, eu acho importante essa formulação que vem em seguida. Estudar a estrutura das sentenças envolve, como primeiro passo, trazer à tona um conhecimento que qualquer falante da língua tem. Né? Então, estamos aqui no mesmo espírito das autoras. Estamos, em primeiro lugar, já na verdade desde o início do nosso curso, tentando trazer à tona, né, esse conhecimento. Trazer à tona em que sentido? Eu entendo assim o que as autoras estão dizendo e eu estou fazendo dessa forma. Todos nós aqui reunidos sabemos como se estrutura a sentença em português. Né? Nós estamos tentando, por meio de um trabalho epilinguístico, como eu já disse a vocês, ou seja, observando a língua, com aquela competência que o falante tem, não só para usar a língua, mas como eu já discuti com vocês, também para pensar sobre a língua, inclusive brincar sobre a língua, como a gente conversou, trazer isso à tona para entender quais são as possibilidades de exploração conceitual e teórica desse conhecimento, mas o conhecimento que nós já temos. Só para terminar e organizar o que a gente fez até aqui. Como a gente estava dizendo, estudar a estrutura das sentenças envolve, como um primeiro passo, trazer à tona um conhecimento que qualquer falante da língua tem, e os alicerces desses conhecimentos são, para as nossas autoras. 1. Sabermos organizar os itens lexicais em categorias gramaticais, estabelecidas de acordo com as características morfológicas, distribucionais e semânticas por eles exibidas. Vimos isso quando, ao construir as nossas estruturas arbóreas aqui nesse vídeo, e na verdade, ao longo do curso conversamos bastante sobre isso. Por exemplo, vimos qual a importância de uma categoria gramatical como verbo, que para nós fundamentalmente aqui é uma palavra predicadora, né? Por outro lado, vimos a diferença que se estabelece entre uma palavra que é um nome, que tem uma referência, que é uma palavra que tem fundamentalmente uma referência semântica importante e que é selecionado pelos predicadores. E vimos que essas diferentes classes de palavras tem características morfológicas diferentes, por exemplo, no português o verbo leva marcas que o nome não leva, né? E se distribuem de forma diferente pelas estruturas. Então, vimos o ponto 1. O ponto 2. O ponto 2 do que é que a gente sabe, né? De modo inato. Sabermos que a sentença resulta da projeção dessas categorias em constituintes hierarquicamente estruturados, fazendo com que ela não seja apenas uma sequência linear de itens lexicais. Também vimos isso bastante. Aqui, como eu disse em algum ponto desse vídeo, tivemos uma revisão dessa noção de projeção, que é tão importante, fundamentalmente formulando da seguinte forma: aquela classe de constituinte
que é o núcleo do sintagma. A gente vai considerar aqui nessa teoria que ela é que projeta o constituinte maior, que é o sintagma. Né? Então, um nome projeta um sintagma. Nominar um verbo projeta um sintagma verbal. E conversamos à exaustão sobre essa questão da sequência sintática não ser apenas uma sequência linear, e sim um objeto hierarquicamente estruturado, muito fundado nessa questão da projeção, como vimos. E 3, bastante relacionado a 2, sabermos que esses constituintes se organizam a partir de um núcleo, cujas exigências sintáticas e semânticas devem ser satisfeitas pelos elementos que vão se compor com ele. Isso nós vimos muito fortemente para a questão para um dos núcleos, que é o núcleo que é o predicador verbal. Né? Não só agora nesse vídeo, como é o que nós estamos explorando desde do nosso módulo de aprofundamento, que, na verdade, se vocês pensarem bem, se resumiu a uma exploração aprofundada das propriedades desse núcleo verbo, quais são as exigências sintáticas e semânticas dele e como os seus argumentos satisfazem essas exigências. Então, achei importante listar esses pontos 1, 2 e 3, porque são, como dizem as autoras, alicerces desse nosso conhecimento inato sobre o funcionamento da língua, e são também os princípios que norteiam a formulação de uma teoria que tenta descrever e explicar esse conhecimento inato sobre a língua. No caso da teoria gerativa, o âmbito, a parte da teoria que tenta lidar com essas 3 propriedades é justamente a teoria X barra que a gente viu aqui. Veja, o fato dela ser a teoria X barra, chamada assim, remete, se vocês agora retomarem o que a gente falou até esse ponto no vídeo, muito fortemente a essa importância que é dada ao núcleo, ou seja, o núcleo X, e as suas possibilidades e capacidades de projeção. Né? O núcleo X vai projetar um sintagma X, mas para isso ele precisa passar a gente precisa prever diversas etapas dessa projeção na estrutura, como, por exemplo, essa proposta de projeção intermediária, que é muito importante para a teoria X barra, como vimos. Então, assim como as autoras dizem no texto delas, eu também digo que aqui no nosso vídeo a ideia era dar o primeiro passo para que vocês consigam abordar essa teoria de uma forma interessante, estudá-la mais profundamente, se assim desejarem, conforme a gente vai conversar ainda mais uma vez. Pessoal, é isso. Assim a gente fecha a nossa introdução sobre a teoria X barra. Novamente ficou bastante longo, eu sinto muito. Novamente eu fiquei ali repetindo vários pedaços, mas vocês podem acelerar nos pontos repetitivos. E nos resta só um último ponto e uma última conversa, ao vivo, entre aspas. Mas por enquanto, sobre o X barra, é o que eu tinha para falar no momento. Até mais.